Olá, gente. Tudo jóia? Meu nome é Renato, eu sou o presidente do Sindicato dos Policiais Federais aqui em Minas Gerais. Junto com o Baldes e demais colegas, a gente trava uma luta de valorização da carreira policial federal. E hoje eu vou ter esse prazer de estar com vocês aqui para falar de alguns temas que são muito importantes. A gente vai tratar um pouco da função do sindicato, o que é um sindicato de policiais federais. E a gente vai falar de uma campanha muito importante, de um momento bem delicado que a Polícia Federal vive atualmente, que se chama SOS Polícia Federal. Inicialmente, o que seria um sindicato da Polícia Federal? Quando a gente fala de sindicato, a gente pensa naquele movimento operário dos grandes centros, e no mundo moderno isso hoje ocupou uma nova função, certo? Não se trata mais de uma briga contra o patrão, não se trata só de um movimento paredista. Hoje a gente tem uma nova Constituição, uma sociedade pluralista com novos valores, e a gente trata de valorização do ser humano, de formas de profissionalização, de busca de uma justiça social. Então o sindicato nada mais é que uma entidade civil que trata justamente como se fosse uma ferramenta, um instrumento político para a gente levar para os detentores de poder medidas que levem à valorização do órgão e principalmente que levem à capacitação e à valorização do policial federal. A função do policial federal, como vocês sabem, é uma função cercada de estresse, muitas vezes é lotado em regiões inóspitas e lida com a violência do dia a dia. E nos últimos anos a Polícia Federal teve um desenvolvimento incrível, justamente porque veio à tona profissionais de nível superior num dos concursos públicos mais disputados do país e houve a junção de policiais mais experientes, certo? Com décadas de experiência de investigação, com novos policiais que vieram do meio acadêmico. E esse desenvolvimento a gente observou principalmente depois do ano 2000, quando veio aquelas operações grandes que a gente via na mídia, com aqueles nomes curiosos, e isso trouxe da população um carinho muito grande pela Polícia Federal, justamente porque a Polícia Federal hoje é vista com aquela polícia que prende o bandido do colarinho branco. Mas o que a gente tem observado atualmente? A gente sente do governo federal um certo, infelizmente, mas um certo descaso com a Polícia Federal. O que tem acontecido? Existem as carreiras típicas de Estado. São aquelas carreiras públicas que desempenham funções que não podem ser delegadas, como o fisco, as atribuições do Banco Central, por exemplo, e também as atribuições de polícia judiciária e administrativa, que são empenhadas pela Polícia Federal. Infelizmente, nos últimos anos, a gente sente que o governo federal não tem tratado com o devido respeito a carreira policial federal. A gente observa uma evasão enorme de profissionais. O que isso significa? Hoje, para a pessoa virar um servidor público, logicamente ela faz um concurso público que é disputado. Há mais ou menos 8 anos, o salário de um policial federal era equivalente ao salário de um auditor da Receita, de um analista da ABIN, da Agência de Inteligência, ou de um auditor do Banco Central. Só que depois de 8 anos a gente chega a um quadro que mostra uma diferenciação muito absurda. Hoje, por exemplo, depois de 30 anos de serviços prestados, um policial federal não consegue ganhar nem o salário inicial dessas outras carreiras. Aqui não se trata de desmerecer os outros cargos, muito pelo contrário, são carreiras importantíssimas. Mas, infelizmente, a função policial federal é muito peculiar. Ela atua em regiões inóspitas, são vários cargos na mesma carreira, a gente tem vários problemas internos que são difíceis de serem lidados, e a gente observou que nesses anos todos faltou um certo cuidado, tanto do governo, como da própria instituição da alta gestão, como das entidades no trato remuneratório, certo? Hoje, por exemplo, a gente não pode deixar passar despercebido que a gente tem uma inflação anual de 6 a 7%. E a gente sabe que a nossa Constituição ela prevê essa correção justamente do valor real do salário, do subsídio. Tanto que existem várias ações judiciais que tratam a respeito disso. Então hoje a gente lança essa campanha SOS Polícia Federal por vários motivos. Primeiro porque fica evidente que o governo federal, quero eu pensar que seja isso uma coisa sem querer, mas o governo federal está fazendo o sucateamento da Polícia Federal, apesar dessa função estratégica que ela constrói no nosso país. São falta de investimentos, falta de efetivo, certo? É uma total falta de motivação dos profissionais. A gente tem feito campanhas que tratam justamente com o fundo estatístico dessas questões
e infelizmente os resultados são muito tristes. A gente vê hoje o policial federal desmotivado, sem perspectiva de crescimento profissional dentro do órgão. Ele nota, ele sabe que quando ele fez o concurso para a Polícia Federal, ele fez uma escolha de vida, mas ele sente que o governo federal, infelizmente, não trata da mesma maneira que trata um auditor do Banco Central, um analista da Receita ou um oficial de inteligência da ABIN. Apesar de todos fazerem as mesmas funções típicas do Estado, serem de nível superior de escolaridade e justamente doarem a sua vida em prol da sociedade. Então esse movimento SOS Polícia Federal, ele está sendo iniciado em Brasília por uma entidade irmã nossa, que é o Sindicato dos Policiais Federais do Distrito Federal, outros sindicatos do país, assim como a Federação Nacional dos Policiais Federais. E o que a gente quer levar para a sociedade não é só uma campanha remuneratória de aumento salarial, muito pelo contrário. Seria muito simples a gente fazer uma escolha por outra carreira pública. Qualquer um de nós é capaz de simplesmente ir para um cursinho, estudar e fazer uma escolha simples na vida. Mas a gente escolhe ficar, lutar e mostrar para a sociedade que a Polícia Federal é um órgão que tem que ter investimento. E a principal base de qualquer instituição é justamente o recurso humano. Então a gente faz esse apelo para a sociedade e a gente tem que buscar esse apoio justamente das pessoas, porque a gente está aqui, se dedica e a gente sabe que a instituição vive um momento difícil, de carência de recursos, e a gente sabe que essa carência de recursos, sejam humanos, sejam recursos materiais, necessariamente vai implicar no comprometimento de operações que versam justamente sobre crime organizado, tráfico de armas, tráfico de drogas e muitos outros crimes, como crimes eleitorais, crimes políticos, que assolam esse país. O que dizer da sangria dos fundos previdenciários desse país, certo? Como é que a gente vai combater a corrupção se a gente não vai investir na nossa Polícia Federal? Então fica esse apelo e eu agradeço demais a atenção de vocês, foi uma grande honra. Obrigado, Denilson. Vamos lá.